Olá a todos, voltamos com mais um Papo Desinformante. Aqui você fica por dentro dos assuntos mais quentes da área da desinformação. O conflito Rússia-Ucrânia tem um componente extra, que é a guerra pela informação ou desinformação. Depois de as grandes empresas como Google e Facebook anunciarem restrições a conteúdos da mídia estatal russa, o governo de Putin resolveu tomar uma medida ainda mais radical: bloquear o acesso a algumas redes, como o Facebook e o Twitter. Nina, é o direito de se desinformar que está em jogo? Pois é, Ana, eu diria que é o direito de disputar quem decide por onde a gente pode se informar, né? Veja, o que a gente tem visto nessa guerra é o uso de táticas que tem muito a ver com controle de fluxos, né? Então, por um lado, a gente tem a questão do fluxo financeiro, que está sendo altamente controlado, então, as transações financeiras, o uso do SWIFT, empresas como Visa e Mastercard anunciando saída da Rússia e por aí vai. E, por outro lado, a gente tem também o controle de fluxos informacionais, ou seja, a circulação de informações sobre o que de fato está acontecendo nesse conflito. E aí a gente precisa entender que a gente está assistindo ainda, né? Mas já temos alguns movimentos aí registrados de dois lados. Então, começou com uma discussão sobre as mídias estatais russas, né? Sobre o papel que essas mídias teriam e se elas deveriam ou não circular, especialmente no continente europeu. Então, a gente teve uma decisão tanto do Conselho Europeu de banir, digamos assim, né, as mídias estatais russas, RT Sputnik, nos continentes que fazem parte, né, da União Europeia, e, por outro lado, nós tivemos também ações das plataformas de mídias sociais tentando conter a circulação de conteúdos que eles consideram nocivos em relação ao que está acontecendo na guerra. E aí, essas plataformas, várias delas, né, anunciaram medidas, sobretudo medidas relacionadas. O Facebook, o Twitter, o YouTube anunciaram, por exemplo, desmonetização de conteúdos relacionados à guerra. O YouTube também anunciou que estava removendo uma série de conteúdos e de canais que estavam publicando fake news sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, teve também aquela etiqueta, né, avisando as pessoas de que aquele conteúdo que elas estavam lendo era proveniente de uma mídia estatal russa. Então, tem uma série de medidas que as próprias plataformas foram tomando para conter o que elas consideram que é um conteúdo nocivo, né? Um conteúdo falso, um conteúdo que acaba criando noções distorcidas sobre o que está acontecendo nessa guerra. E a reação a isso, evidentemente, pelo lado de Moscou, né, pelo lado do governo Putin, não foi leve. Então, o Putin, né, o governo dele decidiu, por um lado, bloquear Facebook e Twitter, que estão quase totalmente bloqueados no país, as pessoas não podem acessar, ou pelo menos não acessar diretamente, sem esforços, como o uso de VPN e outros tipos de tecnologias, mas não, assim, as ações do governo russo não estão restritas às mídias sociais, né? A gente precisa dizer também que a Duma, que é o Parlamento Europeu, aprovou uma lei, por exemplo, proibindo o uso de palavras guerra ou invasão para falar do que está acontecendo na Ucrânia, sugerindo, né, enfim, dizendo que isso deve ser chamado de operação militar especial. Além disso, sites internacionais, notadamente o site da BBC, que é bastante conhecido, foi também banido do país, né? Então, assim, a gente tem, por um lado, essas ações, né, de Estados europeus e das plataformas, por outro lado, essa reação do Estado russo. E o que isso deixa claro é que tem um controle gigantesco sobre o fluxo de informações, tem denúncias de todos os lados, então tem denúncias tanto em relação aos conteúdos russos que estão sendo retirados, quanto em relação aos conteúdos ucranianos, que poderiam também conter fake news e que estariam sendo muito menos combatidos do que os conteúdos russos. E eu acho que o ponto central dessa disputa, o ponto que a gente precisa ficar de olho, é que a gente está passando de uma discussão sobre as ações dos estados em contexto de guerra, ou seja, o controle que o Estado exerce sobre o fluxo de informação, e juntando a esse controle estatal o controle das plataformas.
que elas sim passam a decidir o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve circular num contexto de guerra. É claro que o controle estatal da informação é algo extremamente negativo do ponto de vista democrático, e eu acho que a gente deve também olhar para essas grandes empresas e entender que elas não são espaços democráticos de decisão do que deve ou não deve circular, pelo menos não como instâncias independentes, digamos assim, que possam decidir sozinhas o que vale e o que não vale. Acho que é um pouco isso. É um cenário complexo, a gente precisa continuar acompanhando. É isso mesmo, Nina. E com consequências reais, né, para a vida de russos e ucranianos, né? A gente tem visto as notícias de famílias russas que desacreditam na existência da guerra ou no ataque a civis, né, por conta desse bloqueio de informações ou essas informações unilaterais, né, que acabam circulando. Bom, a gente já tratou aqui no Papo Desinformante sobre a deplataformização, essa medida drástica que é remover um perfil ou um canal por ele infringir assim, repetidamente as regras, né, de uso da plataforma. Foi o que aconteceu com o ex-presidente Donald Trump, mas a gente também viu que o surgimento de redes alternativas, menos conhecidas, elas acabam sendo uma oportunidade para a desinformação circular aí por toda parte. Liz, conta um pouco mais para a gente sobre essa matéria que a gente já publicou, que já está no ar no desinformante.com.br, sobre desinformação por toda parte. Oi, Ana. Pois é, né? A gente é acostumado a ver e falar sobre desinformação nas principais plataformas de mídias sociais, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, o Telegram, o Twitter também, enfim, e até o próprio YouTube, onde a gente está. Mas a gente também precisa comentar sobre essa desinformação que vai chegando a outros lugares, né? Outras mídias não tão conhecidas, mas que vão aparecendo justamente pela deplatformização, né? Ou seja, uma figura que é conhecida por divulgar fake news, ela é retirada dessas plataformas justamente por não, digamos assim, cumprir as regras da plataforma, e aí eles migram para outras menores, como a Nina mesmo diz, a gente precisa pensar numa solução multiplataforma. Mas essa matéria que a gente publicou, a gente fala especificamente de um caso que é do médico americano Joseph Marcola. Ele foi conhecido por ser um dos criadores das fake news que dizia que as vacinas alteram o código genético da pessoa. E aí, depois de ter sido deplatformizado, sair de outras plataformas, ele encontra, digamos assim, o seu nicho numa plataforma chamada Substack, que é uma plataforma de assinatura das famosas newsletters, né? E nos últimos 3 anos, por exemplo, essa plataforma Substack já atraiu mais de 250 mil assinantes pagos, ou seja, se tornou um negócio muito lucrativo para essas pessoas que estão buscando um refúgio, digamos assim, das plataformas tradicionais. Né? De acordo com uma investigação do Centro de Combate ao Ódio Digital, essa plataforma Substack gerou pelo menos 2,5 milhões de dólares no último ano a partir de 5 newsletters anti-vacina. Então, a gente consegue ver o tamanho desse mercado, digamos assim, de desinformação nas newsletters. Mas, além disso, desse nicho das newsletters, que as pessoas elas buscam aquela informação, elas buscam assinar aquilo, né? Não é como se fosse um feed ou um algoritmo. Além disso, a gente já tratou também aqui no Desinformante de desinformação em aplicativos de áudio, como o Spotify, por exemplo, teve toda aquela polêmica que a gente também já tratou, mas também o Clubhouse e também a investigação do Núcleo Jornalismo identificou desinformação naquelas salas do Twitter Space, que é um espaço dedicado a conversas de áudio ao vivo, né? Também se tornou um espaço de debate anti-vacina. E além dessas plataformas que vão surgindo, né, tanto de newsletter quanto Spotify, também vão sendo criados aplicativos específicos para isso. Como você disse, né, quando o Donald Trump ele é deplatformizado, ele cria o seu próprio espaço, né, como o Truth Social, mas também outras plataformas que vão surgindo à margem disso. Então, a gente fica muito atento sempre, né, claro, pelo tamanho das plataformas, mas a gente sempre comenta muito das plataformas mais tradicionais, mas também a gente tem que ficar de olho, a gente já está de olho aqui no Desinformante, dessa desinformação que vai correndo à margem, e aí a gente precisa pensar realmente, parafraseando Nina, em soluções multiplataformas.
Maravilha, Liz, obrigada. Bom, João, o Telegram atendeu aí, na véspera do Carnaval, me parece, ao pedido do ministro Alexandre de Moraes, né, e removeu as contas do blogueiro suspeito de integrar o esquema de milícias digitais aqui no Brasil. Depois disso, o juiz federal Victório Diuzio Neto, da 24ª Vara Civil de São Paulo, ele intimou o Telegram a responder um ofício do Ministério Público Federal sobre a política de combate à desinformação na plataforma. O que a gente pode esperar dos próximos capítulos aí desse caso Telegram? Pois é, Ana, o movimento do Telegram nas vésperas do Carnaval, ou na verdade já durante o fim de semana do Carnaval, surpreendeu muita gente, inclusive a nós. Havia um movimento do Alexandre de Moraes de decidir pela suspensão no canal do Alan dos Santos. O Telegram nunca tinha cedido nenhum tipo de ordem, ou cumprido nenhum tipo de ordem judicial do Brasil, simplesmente ignorava, e dessa vez cumpriu, o que parece que eles entenderam que o Supremo Tribunal Federal não estava para brincadeira nessa história. Essa surpresa, de certa maneira, ela também gerou uma dúvida muito grande sobre os próximos capítulos, né? E essa decisão que você fala do juiz, respondendo a um pedido do Ministério Público, ele mostra o seguinte: olha, a justiça brasileira está comprometida em fazer o Telegram cumprir as suas próprias ordens. Se isso vai acontecer ou não, eu acho que depende de alguns fatores. O primeiro, o Telegram já é muito grande no Brasil, o Brasil é um mercado relevante, não vai fazer sentido para eles apostar numa estratégia de, vamos chamar assim, de suicídio digital. Então, me parece que o respeito à decisão do Alexandre de Moraes mostrou é que eles não vão esticar essa corda até o limite. O quanto eles vão responder ou não a ordens menos, vamos dizer assim, de autoridades um pouco menores do que um ministro do Supremo Tribunal Federal, isso está para ser visto. Qual que é a questão para a gente entender assim, do que estamos falando? Que tipo de ordem judicial? Por que é importante? Quer dizer, todos os dias essas plataformas respondem, as diversas plataformas que atuam no Brasil respondem, algumas mais, outras menos, a ordens judiciais de ceder dados a partir de conteúdo ilícito que foi identificado, ou identificação de usuários que promoveram qualquer tipo de crime na rede, ou que tem suspeita de crime. Então, ou a coisas até mais simples, que são ordens dentro de processos investigativos. Como o Telegram nunca tinha cumprido, digamos que ele passou a ser o principal foco. O problema é que todas as outras plataformas também jogam muito com a justiça. A gente sabe que no caso dos aplicativos de mensageria privada, por exemplo, o próprio WhatsApp, é muito difícil, se não impossível, você identificar a origem de um material ilícito que esteja circulando, mesmo que de forma viral. Ou seja, se eu tenho uma mensagem que eu sei que já atingiu todo mundo, que está todo mundo falando nela, e essa mensagem é uma calúnia contra mim, quer dizer, diz que eu cometi um crime que eu não cometi, eu não consigo identificar quem que eu vou processar. Então, eu, como cidadão, tenho o meu direito, no fundo, bloqueado, né? O meu direito de me defender de uma ofensa, de uma calúnia, bloqueado. Então, digamos que assim, o Telegram era a ponta do iceberg, a parte mais visível desse problema e certamente a parte mais grave, porque também o nível de colaboração ser zero fazia com que processos simples não pudessem ser cumpridos com o Telegram, mas nós precisamos olhar para os 80% que estão abaixo do nível da água, que é o que acontece também com os outros aplicativos. Qual que é a preocupação principal desse ano? Eleições. O que vai acontecer daqui até outubro, até o final de outubro, ou talvez até olhando para o resultado e a discussão sobre, por exemplo, contestação de resultado de eleições, vai acontecer nessas redes sociais. E a preocupação maior do TSE é que ele não esteja desmoralizado pela incapacidade de responder a ataques desse tipo que venham a ser feitos. Acho que é muito importante o movimento de resposta do Telegram, muito mais interessante do que bloquear qualquer aplicação, é que a aplicação cumpra as leis do país onde ela atua, com milhões e milhões, dezenas de milhões de usuários. Mas ainda não está claro o que vai acontecer de fato, Ana. Se eles vão cumprir de verdade os próximos passos e vão se adequar a essa ideia de responder à justiça brasileira, ou se foi ali um ponto fora da curva, simplesmente para acalmar os ânimos do ministro do TSE. Legal, João. A gente continua acompanhando esse assunto lá no desinformante.com.br
também no Instagram e no nosso Twitter, que é @desinformantebr. Obrigado por assistirem a gente até aqui. Ativem o sininho aí para acompanhar o próximo. Até a próxima e tchau!